como vai você? Espero que você esteja bem, esteja preparado, preparada para darmos início a mais uma aula. É de extrema importância você prestar atenção, você está aqui neste momento, anota os pontos principais. Pega o teu material e vamos começar. Hoje nós vamos dar início ao sistema esquelético humano, também conhecido como sistema locomotor, também conhecido como ossos do corpo. Vamos ver as principais características desse sistema, vamos ver quem faz parte desse sistema, qual a sua importância, quais as suas funções. Então, são muitas informações. Fica ligado, te anima, te acorda, que a aula só está começando e é muito bom estar com vocês novamente. Vamos lá. Sistema esquelético humano. Cadê que não quer passar? Bom, ele é constituído dos ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. O esqueleto humano adulto é formado por 206 ossos. Por que o esqueleto humano adulto? Porque quando a gente é criança, né? Quando nascemos, a gente nasce com uma quantidade a mais desses ossos, tá? Aproximadamente 300 ossos, né? E o que é que acontece, professora? Eles vão se fundir, né? Eles, vamos dizer assim, eles ainda não são ossos, eles têm mais cartilagem e depois eles vão se fundir, eles vão se unir e eles vão formar apenas um osso, né? Aí por isso que o número passa a ser 206 quando nós estamos na fase adulta, tá certo? E ele é responsável por que inicialmente os ossos. Quando vem ossos na nossa cabeça, o que é que a gente pensa? Em sustentar, né? Esqueleto, sustentar o corpo. Então, vamos lá. As principais funções, isso mesmo, não é apenas sustentar, vai além disso, tem muita coisa envolvida e muita importância, né? Então, fora o suporte, fora a sustentação, né, do organismo, do nosso corpo, o sistema esquelético é responsável por proteger os nossos órgãos internos e os tecidos mole, né? Porque se a gente não tivesse, por exemplo, a caixa torácica, né, nessa parte aqui, nós íamos ficar com os órgãos, né, muito expostos. Então, esse sistema esquelético, esses ossos, faz a proteção, né, de vários órgãos internos, tá? Em conjunto com os músculos, ou seja, em parceria com os músculos, garante a nossa movimentação. Apoia esses músculos também no esqueleto. Além disso, é depósito de sais minerais, principalmente o fósforo e o cálcio. Além disso, né, é onde o nosso sangue é produzido, né? Uma vez que a medula óssea vermelha, né, aqui produz o sangue, a gente tem a vermelha e tem a amarela. As duas estão nos ossos, né? Mas aqui produz o sangue é a medula óssea vermelha, é encontrada nos ossos. Então, olha só como eles são de extrema importância. Então, vamos lá, né? A gente falou do sistema como um todo e as suas funções. Mas o que são ossos, né? Os ossos, eles são formados por um tipo de tecido conjuntivo. Quando a gente viu, né? Quando a gente estudou célula, que nós vimos que a formação de um organismo, de um indivíduo, né?
Tudo começa por uma célula, com exceção do vírus, e aí o conjunto de células vai formar os tecidos, e aí os tecidos vão formar órgãos, esses órgãos vão formar sistemas, que vão formar o indivíduo, o organismo. E aí a gente viu que nós temos vários tipos de tecido, né? E o tecido conjuntivo, ele se subdivide, e uma das suas subdivisões é o tecido ósseo. E qual é a característica, para a gente que esqueceu, de um tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo, as suas células, elas não são tão juntinhas umas das outras. Elas possuem espaços, né, intercelular, né, uma matriz também intracelular, como pode ser chamado, onde a gente estudou pele e a gente viu que o tecido epitelial faz parte da nossa epiderme, as células são bem juntinhas, não existe praticamente espaço entre elas, né? Então, essa substância, esse espaçozinho que existe no tecido ósseo é bastante mineralizada, tá? Esse tecido, apesar do que muitos pensam, é formado por células vivas, tá? Ai, osso é uma coisa morta, tá ali? Não, tem células vivas, né? Então, quais são essas células que a gente vai encontrar nos ossos? São os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, tá? Fora isso, a gente encontra a matriz óssea. Ai, professora, é muita coisa, muita informação. Ai, é cada nome, tem que saber isso. Para que eu vou querer saber? Gente, como eu sempre falo, é importante você entender o processo conjunto como um todo, né? Essa nomenclatura, logicamente que eu não vou cobrar isso para vocês, tá? Eu vou explicar, vocês vão no futuro, né, próximo, precisar, né, deve saber esses nomes, né? Se também forem para a área da saúde, é que tem que saber mesmo, tá? Mas inicialmente aqui eu quero que vocês entendam que essas células, né, esses tecidos, essas células que vão formar os tecidos, né, vão formar o osso, elas estão presentes e cada uma dessas células, osteoclastos, osteoblastos e osteócitos, junto com a matriz óssea, tem uma função na formação desse osso, tá bom? Então, aqui essa imagem está perfeita, né? Ela mostra os osteoblastos, tá? Que a gente também fala que é uma célula jovem do osso, tá? Tem bastante colágeno, que dá uma certa rigidez e elasticidade, né? Depois a gente vê os osteoclastos, que é um tecido de reabsorção, tá? A gente já vê que aqui seria aqui uma célula jovem, aqui já não está tão jovem. E os osteócitos vão fazer o quê? Eles vão estar próximo aqui, ó, a matriz óssea, né? E aqui também nos osteoblastos é onde vai ter a síntese, a produção da matriz óssea. E nos osteócitos, né, é onde vai ter o quê? Uma manutenção dessa matriz e uma reabsorção. Tá bom? A gente vai ver agora cada um desses termos. Então, a matriz óssea é mineralizada e garante que o tecido seja resistente. É por isso que os nossos ossos eles são duros, né? Essa matriz possui uma parte inorgânica e uma parte orgânica. A parte inorgânica é rica em fosfato e cálcio. Já a orgânica tem fibras colágenas que vai dar uma resistência a esse osso, né? Então, gente, o osso é duro e resistente porque ele é impregnado, né, dessa matriz óssea que é impregnada de cálcio principalmente e fosfato, né, junto com essas fibras colágenas, tá? Os osteócitos ficam situados em cavidades presentes no interior da matriz óssea e estão relacionados com a manutenção, como eu falei para vocês, dessa matriz e com a reabsorção quando eles são estimulados pelo hormônio da paratireoide. Os osteoblastos são responsáveis pela síntese, pela produção, estando essas células relacionadas com a reparação do osso. Tá bom? A gente vai falar isso um pouquinho mais na frente. E os osteoclastos atuam na reabsorção desse tecido ósseo, garantindo assim o remodelamento do osso.
Quando ele fala reparação e remodelamento do osso, é quando a gente encontra, por exemplo, algum problema, a gente sofre, né, uma fratura, alguma coisa de calcificação. Então, essas células vão ser de extrema importância nesse processo de reparar o osso, né, e remodelar, tá certo? As partes de um osso, a gente viu do que ele é formado. E quais são as partes de um osso? Então, olha só. O osso, ele tem uma partezinha chamada de periósteo, tá? É a camada mais externa. É uma membrana fina e fibrosa e tem muito tecido conjuntivo denso, que envolve esse osso. É no periósteo que se inserem os músculos e tendões, tá? Como ele é a parte mais externazinha, é onde esses músculos e tendões vão ficar apoiados, tá? O osso compacto. O tecido ósseo compacto é composto de cálcio, ferro, fibras colágenas que vão dar resistência. É a parte dura, mais rígida do osso, né? São formados também por pequenos canais que circulam nervos e vasos sanguíneos. Então, nessa partezinha aí do osso composto, o que é que a gente percebe? Que já existe um espaçozinho para ter, né? Nervos e vasos. Então, é nesses espaços, entre esses canais por onde passam, que a gente vai encontrar bastante osteócitos, né? Que os osteócitos, eles vão fazer a manutenção da matriz. O osso esponjoso, a parte esponjosa do osso, que é? É uma camada menos densa, tá? Em alguns ossos, essa estrutura vai poder ter a medula óssea, em outros não. O canal medular é uma cavidade onde a gente vai encontrar a medula óssea e a gente geralmente tem medula óssea nos ossos longos do nosso corpo. E a medula óssea, né? A vermelha é a que vai formar o sangue, como eu já disse para vocês, né? Produz as células sanguíneas, mas em alguns ossos deixa de existir e somente a medula amarela, que a medula amarela é onde vai estar o tecido adiposo. O tecido adiposo, para quem não se lembra, né, é aquele tecido que contém, que armazena a gordura. Então, em forma de desenho, aí está as partes do osso, né? Um osso longo. Então, ó, a parte esponjosa é uma parte menos densa, a gente fala assim, mole, né? O compacto, a parte do osso compacto, ele é mais duro, é onde a gente vai encontrar, né, como eu falei, os vasos, né, e vai formar esses canais, tá? E aqui também tem a medula, na medula vermelha, a medula óssea vermelha, que vai ser produzido os leucócitos e linfócitos e as hemácias, né, os glóbulos vermelhos e brancos do sangue, tá? Aqui ele mostra as divisões, ó, a epífise e a cabecinha do osso, vamos dizer assim, tá? O periósteo, essa camada aqui, ó, mais externa, né? Diáfise é o meio e epífise são as extremidades do osso, tá certo? Então, aí é mais interessante você saber que as extremidades do osso é epífise e o meio do osso, diáfise. E aí, gente, tem um esqueleto, aí não estão os 206 ossos, né, para vocês não se desesperar. Tem alguns ossos do corpo, vocês não vão precisar decorar os 206 ossos, tá bom? Então, vê só, a gente tem, né, no fêmur, a gente vai falar dessa partezinha dos nomes, né, de onde eles se localizam, tá? Na próxima aula. Então, ó, mas aí só para a gente ter uma noção de onde fica esses ossos de modo geral, rapidinho. Então, ó, o fêmur, né? Fêmur, a patela, né? Aquela parte que fica o nosso joelho. Aí a gente tem aqui, ó, a tíbia, a fíbula. No braço, a gente tem o húmero, né? Aí embaixo é o rádio e a una, que fica mais embaixo, fininho, né? Na mão, a gente tem o carpo, metacarpo e nos dedos as falanges. E no pé, chama-se tarso, metatarsos e falanges, tá? Então, a gente tem essa partezinha do tórax, né? As nossas costelas, temos o osso externo, a coluna, né, vertebral, formada pelas vértebras. Atrás aqui a gente tem a clavícula, tá? A gente tem a partezinha aqui, né, do pubis, do ilho, né, do cóccix, do sacro, mas aqui.
Na cabeça, né? Vários ossos. Nós temos no pescoço as vértebras. E aí vai eles, né? Uma infinidade. E aí, para ficar mais fácil, né, o conhecimento desses 206 ossos, o nosso esqueleto, ele foi dividido em dois esqueletos, né, em duas partes. O esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então, o esqueleto axial, quem vai estar com ele? Quem é o esqueleto axial? É o esqueleto formado pelo crânio, as vértebras, o estela externo e o ocioide, certo? É como se fosse cabeça, ombro, né? Essa parte torácica, tá? Seria cabeça e abdômen, né? E a coluna vertebral seria essa parte axial. E o esqueleto apendicular é formado pelos membros, né? Ou seja, braços, membros superiores, pernas, membros inferiores, fora essas cinturas que eles chamam de cintura, né? Escapular e pélvica, que é essa partezinha aqui do nosso ombro, tá? Que pega a clavícula, né? E a escápula, tá certo? Então, sobre os ossos que fazem parte, né? Do sistema do esqueleto axial, do crânio, as vértebras, a gente vai falar um pouquinho, tá? Na próxima aula, como eu já falei, mesma coisa com a apendicular, tá certo? Aí a gente sabe que tem essas duas divisões, axial e apendicular. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, porque agora é com você. Falei. Vamos lá? Os ossos são responsáveis, além da sustentação do corpo, pela produção de células sanguíneas, proteção dos órgãos vitais, armazenamento de sais minerais. Esses órgãos são formados por o tecido ósseo. O tecido ósseo é qual tipo de tecido? Epitelial, muscular, conjuntivo, nervoso ou adiposo. Se você prestou atenção no que eu falei agora, tá super fácil. A gente até citou em alguns slides isso aí. Então, tecido ósseo, eu falei, é um tipo de tecido o quê? Conjuntivo, onde as células elas ficam um pouquinho com espaço. O epitelial, as células são bem juntinhas, tá? O tecido muscular é outro tipo de tecido, o nervoso também, e o adiposo é o tecido da gordura. Então, aí a letra C de coração. Não representa a função do esqueleto humano. Promover a sustentação do corpo, proteger órgãos diversos e outras estruturas mole, produzir células do sangue, realizar contrações involuntárias ou apoio aos músculos, o que aí não é uma função do nosso sistema esquelético. Tá fácil também. Qual é a letra? D, né? D de dado, ou seja, o esqueleto não realiza contrações involuntárias. Isso aí está relacionado com contração com o músculo, que é o nosso próximo assunto, ok? A gente ainda vai continuar sistema esquelético, né? Falando da divisão do esqueleto e os tipos de ossos. E aí, agora a gente vai responder exercício e tirar as possíveis dúvidas. Obrigada pela atenção. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. O bonequinho já tá dando tchau, tchau para vocês.